Inspirado pela atmosfera urbana e a urgência do rock produzido no início dos anos 2000, Otopap estreia em grande estilo com Bala de Banana. Para mergulhar no processo de criação do disco, que ainda contou com a coprodução de Chuck Hipólito, eu recebo o artista em mais uma edição do Por Trás do Disco. Ouve aí. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak e no programa de hoje eu recebo ele, Otto Dardenne, o Otopap, para conversar sobre o primeiro álbum de estúdio, Bala de Banana. Seja muito bem-vindo, Otto. E aí pessoal, Otopap aqui, muito feliz de estar nesse podcast incrível. Bora lá. Cara, eu conheço seu trabalho há muito tempo, principalmente quando você era cabeludo e integrava a Gumes, mas você circulou por outros projetos. Você é cofundador do Celoc Records, que é um dos selos independentes nacionais que eu mais curto, assim, que tem um catálogo mais foda atualmente, assim. Onde que fica o Otopap no meio disso tudo, assim? O que é o grande diferencial do Otopap para outros projetos que você veio tocando nesses últimos 10 anos? Eu lembro das resenhas da Gumes que você fazia, adorava, sempre quis estar aqui hoje. E, cara, mas Otopap era, assim, posso dizer que é meu playground, assim, meu resultado do momento em que eu fico sozinho, vou pro estúdio e brinco ali, me divirto, boto... Vou lá quando eu tô com raiva, quando eu tô feliz, quando eu tô de coração partido, quando eu tô bêbado, sabe? Todas as coisas, eu vou pro estúdio ali, fico no meu cantinho e vou fazendo minhas músicas, né? E diferente dos outros projetos, né, que eram bandas, né? Banda tem aquela democracia, né? Aquela todo mundo um pouquinho. O Otopap sou eu, né? Ditando tudo, escolhendo, né, as baterias, os baixos, as guitarras, os sintetizadores. São composições minhas, né? Óbvio, tem algumas participações de amigos que colaboraram, mas sou eu dando a diretriz ali, máxima, criativa. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso. Eu sempre me achei um cara de banda, assim. E tá sendo uma surpresa muito boa, todo esse feedback positivo, o feedback dos shows também, super positivos, assim. Então tá muito legal, tô feliz. Quando você surgiu com o cabelo vermelho no final do ano passado, assim, parecia até que era uma persona sua, menos o Otto, mais o Otopap. Tem alguma separação ou não? Assim, é 100% você? Tem uma separação, mas sou 100% eu. 200% então. Talvez multiplique. Pode ser, é uma boa. Tipo, 200%, porque, né, ser artista, assim, e se expor e estar preparado para lidar com todo tipo de comentário sobre você, você tem que estar bem, tem que estar preparado, tem que estar forte, tem que estar forte mentalmente, né, eu digo. Uhum. E querendo ou não, pra mim, ali, a fase do cabelo vermelho, tipo, acho que foi mais ali pra nascer, assim, mesmo. Foi tipo, uou, cheguei. Isso aqui não é brincadeira. Por mais que tenha começado com uma grande brincadeira, e eu levo na maior brincadeira do mundo também. Mas, eu fiquei pensando, né, eu achava, não, essa carreira aí é cabelo vermelho. Mas depois eu cansei e, tipo, eu... sei lá, acho que meu lado aquariano tende a querer ficar mudando toda hora e sei, o cabelo agora tá loiro, mas já tô falando que vai ficar preto, sabe? Sei lá, vou ficar mudando. E é uma coisa que eu sempre fiz, né? Não com o cabelo, né? Porque eu fui cabeludo por muito tempo. Tem muita gente que me conhece só cabeludo. Eu fui cabeludo dos 10 anos até uns 20, lá, sabe? Então, ainda sou eu, o Otopap sou eu, Otto.
Perfeito. O disco tem toda essa atmosfera bem de rock anos 2000, a própria coprodução do Chuck Polito, que eu acho que é uma das figuras mais icônicas da nossa geração, assim, uma coisa MTV, assim, Forgotten Boys, é uma coisa super icônica. Eu queria que você detalhasse um pouco mais como que foi esse processo de construção desse universo criativo do álbum, porque ele tem uma estética muito definida, é retrô, é nostálgico, mas ao mesmo tempo já sou atual, porque são 20 anos depois de tudo isso, então tem esse frescor, e principalmente porque muitas das canções, como você mesmo falou, foram se moldando em cima do palco ali, né? Como que foi se montando esse universo do disco? Cara, primeiro que começa da minha relação com o Chuck, né? De que a primeira vez que eu gravei num estúdio foi com o Chuck em 2014. 2013 eu fui lá visitar e ele tava na MTV ainda, tinha o Vespas Mandarinas. Eu não conhecia o Chuck Forgotten Boys, eu conhecia o Chuck Vespas Mandarinas. Entendi. Eu sou de 95, né? E o Chuck MTV também. Então eu adorava ele. Eu já gostava muito dele. Era uma figura que eu ali, querendo ser indie, com 15 anos, já amava ele. E aí eu comecei a ter banda e tal. E um dia ele postou no Facebook, e aí, bandas novas, venham aqui gravar comigo no Estúdio Costela, 3 músicas, R$800. Eu falei, putz, é agora. Aí eu acho que eu queria mais conhecer ele do que gravar as músicas, ou meio uma coisa assim. E aí eu conheci ele, a gente fez essa sessão, né, com essa primeira banda, gravamos um EP lá e tal, e ele foi mágico, assim. Eu já considerava ele um herói, e nessa primeira gravação lá no Costela, gente muito novo, muito verde, e ele, tipo, cara, para de se preocupar com o solo de guitarra, toca aí, foda-se. Vocês são novos, vocês precisam tocar com coragem, pô. E ele deu toques muito, muito, muito legais, assim, que anos depois eu me vi dando esses mesmos toques para bandas que estavam vindo pela Celoc, coisas assim. Então, né, essa relação com o Chuck ficou... Eu comecei a amar aquele cara, mesmo, né, depois dessa gravação, e aí a gente ficou, tipo, uns 10 anos se vendo às vezes, esporadicamente, oi, aí, tudo bem? E aí, em 2024, já tinha feito uns 2, 3 shows, né, com o Motopap, e ele me manda uma mensagem no WhatsApp, tipo, fala, e aí, me manda umas músicas aí, quero tocar bateria com alguém, quero produzir, o que tá rolando? Aí eu fiquei uns dias sem responder, porque eu já tava com essas músicas, o Motopap já tava minimamente existindo, sabe? Então, eu fiquei meio tipo, caralho, será que eu mando? Será que eu não mando? Será que eu mando? Será que eu não mando? Fiquei meio tenso, assim. E mandei. Falei, porra, tem eu. Olha essas músicas aí. E ele gostou. E falou, pô, como a gente pode começar? E aí eu mandava os projetos pra ele, das músicas, né? Que eu tinha colocado bateria, baixo, guitarra. Já tinha umas canções ali. E aí ele mexeu em viu, né? Ouviu, gostou e falou assim, qual a gente começa? Aí eu falei, bala de banana. Ela é o bicho. E aí ele mexeu, tipo, a parte do meio ali da bala de banana, que eu fico falando dos nomes, era uma coisa que eu tinha meio apagado. E ele falou, não, cara, é aqui que ela explica tudo. E aí foi criando a gente foi criando uma sintonia, né? E eu tava dando total liberdade para ele, assim, de tipo, cara, eu não tenho muito norte aqui, o que fazer, o que não fazer, eu quero te ouvir, eu confio 100% em você, sabe? Ele era um cara que eu tinha essa confiança, então se ele tava falando, eu ouvia e tipo, bora nessa, tia, que eu tô com você, vamos construir isso aqui junto. E foi uma relação maravilhosa, assim, porque a gente se mandava muitos áudios, era tipo sessões de terapia, assim, que ele me mandava áudios de 6 minutos e eu mandava áudios de 12 minutos. E a gente se ouvia, a gente se conversava. Ele realmente ouvia todos os meus áudios, porque ele enumerava todos os pontos, assim. E é muito louco, porque
né, o cara é um herói pra mim, de uma referência, assim, e virou um amigo. Eu sou muito, muito, muito grato a ele. Esse disco, tipo, tem muita participação dele. Ele levantou as músicas, assim, né? Ele é também casado com a Luísa. Ele falava que a Luísa Love Fox, aí ele falava que ela ouvia, e eu já ficava meio de caralho, ela tá ouvindo, meu Deus do céu, e ela gostava de umas. Ela tem a favorita dela do disco. Foi mágico, assim, foi natural, foi leve, foi gostoso, assim. Às vezes tem pessoas que gravam discos que é meio tenso, assim, só que foi muito prazeroso, assim. Ainda mais quando você tá lidando com um cara que você admira bastante, né? Sempre corre o risco de você se decepcionar no meio do processo. Cara, ele é... Chuck Hipólito, ele é um cara muito incrível. Muito, muito mesmo. Ele, não sei se ele vai ouvir isso aqui, mas ele sabe que eu amo ele, que eu devo esse disco muito a ele. E sem palavras. Perfeito. Bora lá falar sobre as canções desse álbum, porque são 10 faixas altamente pegajosas, é um equilíbrio maravilhoso entre o rock e o pop, assim. Eu e a Isadora Almeida, a gente tá viciado, todo intervalo do podcast a gente fala um pouco sobre esse disco, assim, gostamos demais. Mas bora lá, o disco abre com Meus Podres e pra mim já posiciona muita gente dentro do disco, que é uma das coisas que eu acho que é um dos maiores traços do seu trabalho, que é a sua honestidade e esse senso de não vou esconder que eu fiz merda. E isso é um sentimento que permeia o disco todo e até um oposto, essa romantização excessiva, esses relacionamentos tóxicos. Você fala, cara, ó, se quer se envolver comigo, tem isso aqui. Queria que você falasse mais sobre essa canção e por que você escolheu ela para abrir o disco. Pelo primeiro verso. E pelo que o primeiro verso vou te contar meus podres, assim, de repente, pra você não se assustar, porque na minha vida já deu pra fazer muita merda. Porque isso realmente aconteceu, né? Tipo, eu preciso ser sincero, eu preciso fazer música sincera. E abrir o coração e tirar as coisas de dentro é a melhor maneira de lavar isso e de, né, sei lá, todo momento querer ser uma pessoa melhor. Eu, tipo, como é meu disco, né, meu primeiro disco, eu achei que essa era uma boa frase, um bom verso de início, de apresentação, assim. Óbvio, né, eu não tô glamorizando fazer merda, né, mas eu, tipo, é uma carta de boas-vindas, assim, conversei com o ChatGPT sobre esse disco, assim, e ele usou a expressão anti-herói, assim. Eu mandei as letras pra ele e ele me falou sobre o anti-herói. Tipo, cara, tô com 30 anos, já fiz coisas boas, já fiz coisas ruins, e eu vejo muitas bandas e ouço muitos artistas e quando eles tentam ser confessionais, eles estão querendo confessar o lado bom, assim, sabe? E não é todo mundo, entendeu? E eu queria abrir esse jogo, assim. É um jogo realmente que eu quis abrir, porque, óbvio, né? Fazer merda, não é que eu fiquei bem com as merdas que eu fiz, óbvio, eu fico mal. E foi uma maneira de abrir o disco, abrir o jogo e convidar, entendeu? Era uma ideia assim. Vem pro caos, sabe? Vamos pro Bebleléu junto. Perfeito. A canção seguinte, Bala de Banana, faixa título do disco aqui, ela tem uma coisa assim, bem da poesia urbana, que é uma das marcas do álbum também, tem essa questão desses rastros do cotidiano urbano, esses papéis de bala espalhados pelo chão, esses personagens, esses Silvas e tudo mais. Ela tem uma levada um pouco mais melódica, um pouco mais contida, mais bonita. Queria que você comentasse um pouco mais sobre ela, principalmente sobre a letra, que eu já tentei algumas interpretações aqui e eu acho que são outras. Queria saber de você o que significa essa canção. Cara, a história da Bala de Banana, ela são muitos símbolos, né? Começa pela minha paixão pelo Velvet Underground, né? Andy Warhol e tal. E só que é um cacho de banana, não é apenas uma banana, o que sempre me remeteu a algo
Na verdade, o Velvet Underground, a capa do, né, o primeiro disco do Velvet Underground, que é a do Andy Warhol, sempre me remeteu àquela bala de banana Oliveira, que é uma bala de banana que eu comia quando eu pedia hambúrguer numa lanchonete hobby ali em Perdizes. E uma coisa muito de infância minha. E aí eu sempre gostei do design dessa balinha de banana. E aí eu me liguei que esse design da bala de banana tem as cores preto, vermelho e amarelo. E o preto, vermelho e amarelo são as cores da bandeira da Bélgica, que Dardenne é um sobrenome belga, né? Meu bisavô veio da Bélgica para o Brasil. E eu comecei a fazer relações ali disso, né? De Bélgica, Brasil, Andy Warhol, Velvet Underground. Aí também tem as cores da bandeira da Alemanha, que eu gosto muito de Krautrock, né? O movimento ali dos anos 70. E aí eu comecei, tipo, uau, essa balinha de banana é minha vida, quase, sabe? E aí, andando na rua, eu comecei a ver que eu encontrava ela, assim, sempre nos pontos de táxi, nos restaurantes, porque a galera come ali, depois um almocinho joga no chão. E, tipo, e tem só que a de hortelã você vê muito mais, porque as pessoas comem mais a de hortelã do que a bala de banana. E aí a bala de banana começou a se tornar um Pokémon raro pra mim, tipo, Otto na cidade, Pokémon Go atrás da bala de banana. E isso, tipo, 2020, 2019, sei lá, que eu comecei a entrar nessa, assim. E aí eu já fazia uns desenhos, tem uns quadrinhos, bala de banana. Comecei a postar no Instagram, sempre que eu via, eu postava. Aí as pessoas começaram a ver e me mandavam, tipo, bala de banana, e me mandavam. E aí a música nasceu um dia lá, X, nem lembro exatamente, estava numa sessão com uns amigos, aí eu fiz esse riff nasceu, e aí depois eu montei a música com o meu irmão, né, e a Dardenne, ele organizou ela, assim, harmonicamente, estruturalmente, assim. E aí meio que contei essa historinha, assim, um dia eu, né, fico sempre alerta, andando na rua, olho para o chão, procurando ela, essa brincadeira começou do nada, só entrei na onda do papel de bala. E aí ela, né, entrou essa parte, bala de banana é de banana. Aí a parte do Silva, né, era tipo meio mais um Silva, tipo aquela música, era só mais um Silva que a estrela não brilha e tal. Eu fui meio que pirando, assim, de tipo, todo mundo joga papel de bala no chão, todo mundo joga papel no chão, e as pessoas, é um jeitão que só ele sabe mais, tipo, meio uma pompa de brasileiro que é o sabichão, mas joga papel no chão, assim, sabe? Então, é meio que uma brincadeira um pouco em cima disso, sendo mais um Silva. Eu seria Silva, mas minha mãe não quis me botar de Silva, entendeu? Então, meio que sou eu ali também, e sobre essa coisa de ser sabichão e fazer erros meio bestas, que é jogar papel de bala no chão, entendeu? Porra, já matou a imagem de capa, já matou a temática, já foi tudo de uma vez só. E tipo, tenho essa música há um tempo, aí eu ficava assim, será que isso vai pra banda? E eu tinha já isso comigo, assim, muito bem guardadinho, assim. Todo mundo, pessoas próximas, já sabiam que, tipo, bala de banana ia ser alguma coisa, que ia ser a capa. E aí eu me juntei a Manuela Julian, né, Manu Julian, e falei, mano, vamos aí comigo, vamos fazer isso. E a gente fez junto a capa ali. E sabia que essa estética ia direcionar, né, o disco. E musicalmente, né, pra mim essa música é muito Lê Almeida, o Oruan, que é o pessoal do Rio, da Transfusão Noise. Também tem muito de broadcast pra mim, eu acho, assim, synths. Eu sou fissurado. Ninguém falou ainda de broadcast em relação a esse disco, mas foram coisas que fritaram na minha cabeça, assim, broadcast. E tem alguns momentinhos, assim. Mas é uma canção muito bonitinha, assim, eu adoro. Eu acho ela muito fofa, muito singela. Pega muito fácil, assim, todos os shows, bala de banana é de banana, entendeu? Aí que tá, quando eu falei que era uma brincadeira minha, que eu ia pro estúdio meio pra brincar, eu sou uma pessoa, assim, super brincalhão, assim, então o estúdio, pra mim, foi isso é o resultado de uma grande brincadeira, assim. Perfeito.
O meu seria Pipoca Doce Magitleck, aquela do Magiquinho, sabe? Eu amo essa, cara. A Rosinha, né? É, mas eles mudaram a Nossa, fórmula, eu fiquei muito triste. Ela não é mais tão doce, ela só é um amido triste agora. a galera tá mudando as fórmulas dos É, doces aí. A muito Anvisa, não sei triste. se é a Anvisa que tá de olho Eles nisso. diminuíram totalmente o açúcar dela, cara, e que era totalmente meu prazer agora. Mas bora lá, que a gente chega numa das minhas favoritas, que é Gosto. Cara, essa é uma delícia, bem anos 80. Até no texto da crítica que eu falei, ela lembra um pouco os synths do Cansei de Ser Sexy, mas reouvindo, lembrou as coisas do Bowie ali, do Lodger, do Scary Monster, do finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80. E tem essa, é uma das mais fofas do disco, tem essa letra que é meio inescapável e você faz esse verso que eu gosto muito, que é gosto que você gosta das coisas que eu gosto, assim, de novo, esse universo pop se formando na cabeça da pessoa, né? Fala mais pra gente sobre ela, por favor. Cara, essa música é muito especial mesmo, assim. Foi uma das eu já tocava essa música com a Golden Lock, né, que era a minha banda antiga, a gente chegou a tocar ao vivo com ela, mas a gente nunca conseguiu chegar tanto na produção assim, certa. E é uma música de 2020, sabe? Final de um relacionamento que eu tive de 7 anos. Era uma carioca? Não, Por causa do mas é que gosto, a eu fiquei gente. Eu pensando. gosto. Não, é porque a gente ficava falando, tu gosta, eu gosto, tu Entendi. gosta, tá ligado? Mas não era mais a brincadeira, assim. Mas a banda ficava brincando de gosto. Tu gosta? E aí ficou gosto, né? E também porque eu cantava, gosto que você gosta de mim. Tem umas gravações aqui. Mas essa música, ela foi meio que uma primeira, assim, que eu consegui, que eu senti que eu consegui realmente abrir o coração, assim, e falar coisas que eu tava querendo falar e contar meio que uma história que eu vivi e de um jeito meio doidinho, meio faz sentido, não faz sentido. Eu entendo ali, eu custo a entender um pouco a história, assim, eu queria, né, entender a história dessa música, assim, a partir da letra, mas era sobre um mais fim de relacionamento ali, do tipo, vai, não vai, desse jeito não tá dando, mas a gente tá aqui tentando. Ela é especial, assim, eu gosto muito dela, tipo, pra mim ela é um pouco Lobão, Charlie Brown Jr., Marina Lima, Arthur Russell também, que é um cara que eu gosto muito. Amo. Não tem guitarra nessa música, só é bateria synth, Só sintetizador e bateria, né? drum machine. Tem backing vocals da Marina Reis também. Marina que tá no disco todo, assim, Marina brilha nesse disco. Ela abre umas vozes ali no refrão, deixa lindo. Muito. Eu gosto muito dela. Perfeito. O oposto dessa canção é Perdi o Controle, aceleradíssima, insana. Eu acho que é uma das melhores músicas que eu ouvi no ano passado. Guitarra lá em cima, tem essa letra que fala sobre a perda do controle físico, mas também metafórico e emocional, que eu gostei bastante. E aí eu demorei a catar o que era quando você começa a cantar. Ai, que maravilha, isso é Lourinha Bombril, não é? Do Paralamas do Sucesso? Fala mais pra gente, por favor. Cara, esse disco, ele tem muitos easter eggs, assim, de colagens de músicas que eu gosto. A Meus Podres tem São Paulo, São Paulo, Alguma Coisa Acontece, do Caetano. A Gosto tem Isso Que Eu Não Fiz um Auê, meio Desculpe o Auê, da Rita Lee. Meus Podres tem Ai Que Maravilha, Olha Como Ela Samba, Olha Que Maravilha, que é Paralamas. Então, tem sempre umas coisinhas, assim, que eu gosto de jogar ali. E acho que sempre flerta um pouco com esse rock brasileiro dos anos 80, que eu gosto muito, assim. Aprendi a... Isso foi uma paixão que eu descobri sozinho, assim, porque meus pais, né, gostam muito de música, mas eles não me botavam muito nisso, o rock brasileiro anos 80.
E é uma coisa que é presente em mim, assim. E pediu ali, assim, sabe? Tipo, ai que maravilha, olha que maravilha. E realmente, Paralamas ali. E essa acho que o Rafa do Hits Perdidos, ele botou que ela poderia estar no disco do Titãs, assim, televisão de 85, assim, e é mesmo, eu acho que tem essa estética, assim, é bem rock paulistaninho, é bem, né, me lembra o Parquet Courts também, banda de Nova York, é bem esse lugarzinho, assim, no show é onde essa música ela tem uma outra vida, assim, também é o ponto alto do show. A gente, como banda, transformou ali o disco é bem diferente, né, do show, mas são propostas completamente opostas, assim, também. Mas essa música e ela é super prima de Meus Podres, assim, porque eu fiz as duas em 2 dias, assim. A demo é o mesmo loop de bateria, mesmos timbres, mesmas coisas, assim. Eu considero elas meio primas, assim, meio a partir do momento que elas vieram. É um xodozinho também, essa é especial. É boa, boa demais. Sequência aqui, a gente chega em Quase Que Me Atraso de novo. Eu acho que ela é uma das mais curiosas do disco, porque ela tem essa coisa meio jungle pop, assim, meio Real Estate, R.E.M., sei lá, de comecinho de carreira. E ela tem um sample ali na abertura, no fechamento, e de novo essa letra que tem essa atmosfera mais urbana. Fala mais pra gente sobre Quase Que Me Atraso de novo, por favor. Eu vou contar tudo, né? Não vou ficar escondendo nada. Mas é pra falar. A abertura ali do sample sou eu com o meu cachorro Pagu, falando que, tipo, eu e ele andando na rua, assim, a gente encontra uma bala de banana no chão, e aí, olha, Pagu, é uma espécie raríssima, olha só. Eu chamo ele de Carlos Pagu, eu fico, olha, Carlos Pagu, é uma espécie raríssima. E no fim é o Danileira com o Tigela, falando, Tigela, você precisa comer isso. Você precisa comer. Que o Tigela é o cachorro do Danilo. Mas, às vezes, eu queria um pouco que as outras músicas tivessem também umas vinhetinhas assim, mas não fiz e acabou sendo só essa. Mas ela, né, essa coisa do R.E.M. também, né, pra mim ela meio me lembra a abertura de Friends, a abertura do The Office. Ela tem essa coisa de falar do Mamãe. Mas essa coisa do Mamãe, tipo, foi a última mudança de letra que eu fiz no disco, na primeira música que eu fiz do disco. Eu ouvi esses dias uma gravação que eu fiz em 2019, assim, que eu já tinha ela meio, quase que eu me atraso de novo, achando que era amanhã. Tipo, essa frase, tipo, pô, tem uma música, sabe? Eu gostei dela. E só explica pra quem não é de São Paulo o que é o Mamãe. O Mamãe é um bar ali na Barra Funda, que eu amo aquele lugar, né? As pessoas são mais críticas a ele, mas eu adoro lá. E na frente do Mamãe tem o Papai. O Mamãe é um pouco mais elegante, né? Mais fancy, não sei o quê, tem um clubezinho atrás, bons drinks. E o Papai é um botequinho fechadinho, com uma mesa de sinuca no meio, que você vai lá, né? As pessoas fazem peregrinação de um pro outro, normalmente. Tipo, pra mim a família Indy tá ali. eu quis falar um pouco, né, disso de trazer um pouco mais pro lado dos meus últimos anos, assim, de sair à noite e vamos ali, não saber o que é direito, ver as pessoas e sei lá, essa música, ela é um pouco, a letra eu acho ela um pouco pesadinha, assim, do tipo, não aguento mais me jogar daqui, sabe? Tem uma coisa um pouco mais, né, uma depresinha, assim, mas tem esse escape do sair, vou ver pessoas, take me out tonight, where the music and people, and I want to see lights, sabe, meio Smiths, assim, né? E fecha com, tipo, não dá pra ser legal o tempo todo, sabe? Meio essa coisa, todo mundo querendo ser cool, fazendo looks e tal. E é um pouco a crítica que as pessoas têm ao Mamãe, né? Que as pessoas vão lá e ficam muito na pose,
E, tipo, cara, dá 3 horas da manhã, tá todo mundo bêbado, ninguém sustenta a pose, sabe? Então, Cara, eu já é vi um pouco. pessoas em situações lamentáveis no Papai, assim, tipo, domingo, 6 horas da manhã. Mas é muito. É na rua da. Entendeu? É aqui em cima, é na rua da minha casa, que eu acho muito engraçado. É um pouco sobre esse universo, sobre essa noite paulistana, assim, e não ficar meio de saco cheio em casa, e querer sair, e você sai, é aquela pose do caralho, essas coisas. Perfeito. Avançando aqui, a gente chega em Ruim da Cuca, segundo single do disco, mais uma vez uma canção bem cat, pop rock equilibrado ali, uma letra que explora um pouco mais das suas vulnerabilidades aqui na canção, né? Fala mais pra Uhum. gente sobre essa música, por que que você quis trabalhar ela como seu segundo single do disco? O segundo single, porque eu acho ela é. Quando eu fiz ela, eu queria fazer uma música meio egg punk, sabe? Tipo, tem umas bandinhas super rapidinhas assim, e só que ela perdeu um pouco essa coisa super rapidinha e ficou só breve, né? Ela é breve, curtíssima, e é uma 1 minuto e canção que eu 30. 1 minuto e 30. E é uma cançãozinha singela, assim, de tipo, de querer e não poder, e de tomar um pé na bunda e ficar se remoendo, tomar um não é uma desgraça, né? O Chuck deu uma censurada nela, assim, porque ela tinha um verso que é: eu não quero ver seu corpo na minha cama nem de quatro. Aí o Chuck falou: não, é melhor isso não. E aí umas amigas falaram: ah, mas tinha que ter deixado isso. Aí tipo, pô, um cara falando pra eu não botar e as amigas falando pra eu botar, eu não botei. Meu irmão fala que essa é a mais Beatles, assim. Pra mim ela é meio Pixies, mas eu acho ela uma cançãozinha fofa, meio tipo. Fiz super rápido, assim, sabe? Esse disco eu não tive muito o brilho de ficar, ai, mas será que essa música vai ser uma música? Tipo, ela virou single porque ela tava pronta, entendeu? E eu queria lançar alguma coisa. Tem a Marina também. A Marina gosta bastante dessa música. Marina que você Ela, tá falando é a do... Marina Reis da Pluma. da Pluma, exatamente. Ela, ela E você falou gostava da Manu Julian, que era que é da Pelados também. dos Vamos. lados. Isso. Às vezes eu esqueço de mencionar essas coisas. Mas ela é tipo chicletinha, assim. Eu queria botar essa coisa chicletinha, assim, pra fora, assim, essa coisa. Ela é a brincadeira dela ser quase descartável, assim, sabe? Mas ela é uma música de amor, assim, rock de amor. Eu queria botar isso pra fora. E Puro Jogo Duro, ela também tem uma pegada bem parecida. Você até canta ali, né? Toda hora eu penso em você, numa ameba me transformei, mais uma vez fiquei assim. Quase que eu morro, quase que eu me acabo. É um pouco. Eu já li muita coisa do Cazuza, né? Cazuza é um cara que. Uma das primeiras paixões, assim, na música. E eu sempre vi ele falando do Lupicínio Rodrigues, né? Que tinha as dores de cotovelo, as músicas Dores de Cotovelo, assim, aquele exagero, aquela coisa. E, tipo, essa daí eu tinha tomado um pé na bunda ali, um ghosting, tá ligado? Não chega nem ser um ghosting. E aí, tipo, perguntei se estava viva, você me disse que não, só disse que me ama, só disse que me ama. Meio tipo essas coisas de ficar na noia no celular, a pessoa não tá respondendo, caralho, o que eu vou fazer, sabe? E o puro jogo duro, né? Essa marra da pessoa que quando você tá por baixo e a pessoa tá por cima, né? Como as relações, elas ficam... Os jogos de poder entre um e o outro ali. Foi uma maneira de parar de pensar nisso e fazer essa música, entendeu? E ela tem uma estética, eu acho que o Chuck brilhou muito nela, porque ela tem essa estética super craquelada. A gente chama ela é estrouquinha, né? Tipo, a gente chama, vamos tocar estrouquinha.
E ela, tipo, eu gosto muito da esteticona, assim, dela. Ficou muito legal. O Chuck produziu ela super bem. Eu gosto bastante dela, assim. Mas é o mesmo lugar, um pouco assim, da Ruim da Cuca, do Perdi o Controle, assim. Era um lugar que eu gostava de me colocar, assim, de assumir que eu tava sofrendo, de assumir que eu tava passando por uma e um pouco debochando isso também. Tipo, galera, é normal É aqui. gostoso, é mó É legal isso. gostoso. Às vezes, até, às vezes eu pego pra ouvir os discos quando eu, sei lá, terminei um relacionamento, não bate mais do mesmo jeito. Eu sinto Não vontade de terminar um é, relacionamento só pra sentir a dor de novo ali. tipo. E é um momento, assim, que criativamente é muito bom, assim. Porque realmente você tá sentindo um negoção ali no peito e precisa botar pra fora, assim, sabe? É mais uma, assim, que eu ouço e falo assim, ai, nossa, mudaria essa letra aqui, mudaria essa... Mas, tipo, pô, ela é Era o que era pra genuína, ser. é o que é pra ser, é um retrato ali e, tipo, tá ótima. Perfeito. Aí a gente chega numa das minhas favoritas do disco, assim, eu tô obcecado por essa. Primeiro porque eu fico esperando o Carlinhos Carneiro da Bideobaldi entrar cantando nessa. Ela tem esse clima meio festa, meio B-52s, meio gente de ressaca no fim de noite, assim. A letra é divertidíssima, a atmosfera é divertida, bem anos 80, que é a mais gata dessa festa, cara. Por favor, fala mais sobre ela pra gente. Tem essa... É a Manu que canta nessa junto com você ou não? É. Marina A Reis. Marina também. Pô, fala mais sobre ela pra gente, por favor. Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners and 3 grams of prebiotic fiber. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi. You tell yourself no one wants your college era band tees, but on Depop, people are searching for exactly what you've got. You once paid a small fortune for them at merch stands. Now, a teenager who calls them vintage will offer that same small fortune back. Sell them easily on Depop. Just snap a few photos and we'll take care of the rest. Who knew your questionable music taste would be a money-making machine? Your style can make you cash. Start selling on Depop, where taste recognizes taste. Ela é a única que não é uma canção minha, né? Essa canção é Juan Walters. Ele é uruguaio. É uruguaio, é. E nova-iorquino lá, amigo do Mac DeMarco. E ele tinha uma banda que chama The Beats, que é, um rockinho anos 60, assim, super psicodélicozinho, assim, e tem cançãozinha, assim, e aí eu, vou fazer aqui em cima disso, vou fazer uma música aqui em cima disso. E essa coisa mais gata dessa festa era uma coisa que eu, acabava falando mesmo aí. E ela é uma historinha, assim, né, de tipo... Boa historinha, assim, sobre, tipo, que achar que tá com o jogo ganho, mas não tá, vou te conquistar e depois você vai pra minha casa. É meio esse jogo, assim, eu duvido você encontrar alguém assim, quando você tá com a bola toda, sabe? Ela... Né, nesse disco eu brinco, acho que um pouco com isso, quando você tá com a bola lá embaixo, quando você tá com a bola lá em cima. Ela é bem canastrona, essa. Super. E, aí ontem eu dei uma entrevista também pro Rogério Duarte, ele tem um blog lá de Florianópolis também, participa de um blog de Florianópolis, e ele me falou, cara, ouve esse disco do Bideobaldi, que é um da capa amarela. É Outubro ou Nada. Outubro ou Nada. E eu vi umas pessoas falando de Bideobaldi, e o que eu conheço do Bideobaldi é o Acústico MTV Bandas Gaúchas, que eu amo. Eu amo, mas tem as coisas que eu fiquei ouvindo, né? E achei super B-52s, né? Que é muito... Eu amo, assim. Essa coisa timbres, meio cantada, meio declamada, assim, esses coros de voz da galera fazendo... Então, e isso tem um pouco de Brian Jonestown Massacre, né, que é uma banda psicodélicona que eu amo também, que eles têm uma música que chama Bike, eu acho, não sei, mas ela é meio
é a que eu acho mais Júpiter, assim, também, Júpiter Total, Maçã. bem Júpiter Maçã. Eu acho que esse universo meio reinterpretando os anos 60, essa galera dos anos 80 que ouviu os discos dos anos 60 e queria fazer alguma coisa parecida, né? Isso, e essa é 40 anos depois, 60 anos depois. Sim. Mas é bem engraçado, assim, tipo, certo momento eu fiquei com vergonha do tipo, eu duvido você achar alguém assim, desse jeito especial, ou tipo, um combo especial, sabe, meio que enchendo a minha própria bola, assim, mas tipo, essa é a coisa que assumir, né, a persona Otopap, isso me permite fazer isso, assim. Joga pro eu lírico. E por mais que eu realmente sinta isso, saiba disso às vezes e acredite nisso às vezes, eu não consigo ficar me bancando e me achando tudo isso a toda hora. Então joga no personagem ali e no show é muito divertido essa também. Ela também é um lugar meio Rolling Stones, assim, que eu amo muito. Tipo, é meu rockinho anos 60, minha festa ali, sabe? É uma música que eu amo muito. E eu lembro que na gravação, assim, eu falava pra Marina, vai, grita, vai, dá risada, uau! E ela fica, uau! Que ela é toda contida, assim, né? O oposto disso. Isso, ela, tipo, eu quero que você berre, grita! E aí eu chamei os amigos também pra fazer os backing vocals, pra ficar com mais um climão de festa, assim. Mas eu quero... esses dias o Carlinhos, né, do Bideobaldi, me mandou mensagem. A gente se falou, assim, porque eu participei lá do disco Deluxe do Supervão. Uhum. E ele participa também. Ele me mandou, pô, quando vier pra cá, me dá um salve, me dá um toque. E... é a cara dele o seu disco, assim, ele vai adorar. Eu entendi, assim, eu ouvi ontem, né, esse Outubro ou Nada, e entendi as pessoas falando isso. E aí eu me lembrei também que eu já fiz aula de canto, sei lá, eu tinha uns 16 anos, e eu falei pro professor, tipo, quero cantar essa música aqui, e era, acho que o Micro-ondas do Bideobaldi. E aí no final ele fala, tipo, botar o pau pra fora. E aí o cara ficou tipo, eu não vou te ensinar a cantar essa música. Aí ele não gostou que eu mostrei essa música pra ele. Aí ele falou, não, essa música eu não vou te ensinar a cantar. Aí eu tipo, porra, aí eu nunca mais voltei lá. Boa. Oposto a essa canção festiva, você falou há pouco de Cazuza, que tinha aquela imagem clássica dele usando a camisa Prefiro o Todd ao Tédio. Aqui você faz a sua Todd ao Tédio aqui também. Uma canção mais reducionista, bem... basicamente, é guitarra ou é violão? É guitarra, né, que você toca só aqui? Violão. É violão? E uma voz meio submersa, uma coisa meio lo-fi, assim, de novo, uma letra que explora um lado mais vulnerável. Fala pra gente sobre essa canção, que é muito bonita também. Ela, acho que é a favorita da Luísa Matsushita. Ela falava isso pra mim. Cara, essa música pra mim, eu fiz, tipo... Eu sou muito fã do Juno, né, do filme. O Juno eu acredito que o Juno me deu uma personalidade, assim, tipo, ali quando eu assisti o filme. Eu fui obcecado também, te entendo. Eu entendi que eu gostava disso, assim, que eu gostava de Sonic Youth, Velvet Underground, e o Juno tem esse universo ali, né? E né, o Mold Beaches, cara, aquelas músicas são maravilhosas. E foi minha mãe falou assim, ai, filho, vê esse filme aí, acho que você vai gostar. E a trilha sonora, assim, eu amo, assim. E eu queria ter um pouco disso nesse disco, assim. Né, uma cançãozinha super singela, assim. Às vezes eu acho que eu tenho dificuldade de fazer essas cançõezinhas, assim. Mas ela saiu, ela tem um pouco o lugar do tipo... Ela é fofa, mas ela também fala um pouco sobre essa coisa que eu falo, né? Que eu sou livre desse jeito, como o ar. Foi você mesma quem disse que sou desse jeito, solto assim, sabe? Meio que eu assumo certas coisas, assim. Tem uma postura, mesmo que numa música singela, doce, eu tô ali batendo o pé e botando minhas particularidades ali, assim.
E tem essa coisa da frase do Cazuza, mas eu gosto que tem a frase do Cazuza que prefere Todd ao tédio, quase sem querer, que é Legião Urbana, sabe? Sim. Tipo, só colei uma coisa na outra ali e coube na melodia, prefere Todd ao tédio quase sem querer, assim. Tipo, combinou, Ficou sonoro. bonitinho, ficou sonoro, é isso. Perfeito. E aí a gente se encaminha pra Popoeira. E, cara, eu tava numa brisa em casa, cozinhando, ouvindo essa música com o meu cachorro. E eu entrei numas de, tipo, imaginar dançarinas do Faustão cantando pó, poeira, poeira, pó, fazendo uma coreografia, assim. E eu pirei, eu passo o dia inteiro cantando pó, poeira, poeira, pó, onde eu vou, fazendo essa... Eu tava correndo na rua esse dia. Pó, poeira, poeira, pó. Fala mais pra gente sobre ela, por que você escolheu essa canção pra encerrar o disco e ela é, de novo, altamente pegajosa, assim, cara. Grudou pra sempre agora. É louco, né? Ela é uma das que eu, tipo, eu fui entendendo ela, né, conforme o tempo foi passando, assim, a letra dela, porque é uma letra muito mais... acho que é sobre a difícil passagem do tempo, no fim das contas, também, né? Sobre a ausência dos aí é amigos, você que amigos tá partindo. falando. Pô, você que fala, ó, vai se reduzindo, os amigos vão sumindo, tudo vai se reduzindo. Pô, é isso aí. Tudo vira pó, poeira. Que é meio... Tem pó, poeira, ventania, tudo da esquina, né? Ah, verdade. E ela é, tipo... Eu ouvia Boys in the Better Land, né? Do Fontaines DC. E, tipo, cara, eu amo essa música. Eu falei, quero fazer uma música parecida. Aí eu fiz e essa letra meio que saiu, assim. Eu tinha que falar que ela é sobre ter coragem. Tem essa coisa, né, do tipo, tudo se reduzir, virar pó e poeira e, tipo, os amigos vão sumindo, aquela coisa que vai se fechando, sabe? É um pouco isso, assim, acho que ela também representa um pouco da minha escolha de fazer carreira solo, assim, sabe? Ela é muito antes do show, ela existe, essa letra existe muito antes do show, já é antiga, mas, tipo, sobre essa coisa de eu ter coragem, de, tipo, eu vou dar de cara, vou dar de frente, e não tenho mais tempo pra papinho furado, sabe? Se o mormaço não... se a manga não mancha, o mormaço não queima. O mormaço queima, dá na frango. Fui juntando, fiz umas colagenzinhas, assim, de frases. E meio que pra simbolizar, assim, essa tipo, cara, eu vou fazer essa merda aí dessas músicas, vou fazer esse show, vou assumir Autopap, vou assumir essa vida, assim. Porque é mais uma das coisas que eu faço, né? Eu sou designer, sou DJ, sou diretor artístico, faço festas, agito a cidade culturalmente, e fazer música e fazer show é mais uma das coisas que eu faço. Eu não preciso ter, né, tanto criar tanta expectativa ou um brilho maior, ou achar que tudo tem que ser perfeito. Esse disco é sobre não ser perfeito, as músicas acabam meio inesperadamente, é sobre ter essa coragem de, pegar e fazer, vamos lá, vamos fazer essas coisas, e no final, porque no final tudo vai acabar, né, e tudo vai virar poeira e pó. Perfeito. Pra fechar aqui, a pergunta maldita que eu sempre faço pros artistas, de todas essas 10 faixas do disco, você só pode escolher uma. Qual que você escolheria desse disco? Nossa. Meu Deus. Eu acho que depende pra quê, né? Tem algumas que são pra acordar, algumas que são pra andar, algumas que são pra dormir, outras pra festa. Se fosse pra apresentar esse disco pra alguém, qual que você escolheria? Pra apresentar esse disco pra alguém? Eu acho que é Meus Podres. Ela resume bem. Ela bota ela, né, você vai ouvir um disco de rock, que não é um rockão careta, é um rock lúdicozinho, sabe? Tipo, não é machão, mas é um cara, né, hétero falando, abrindo o coração e, sabe, abrindo o jogo, se mostrando sensível, assumindo que
faz merda, mas que também sabe viver a vida do jeito que quer viver, sabe? Então acho que a Meus Podres, ela mostra bem e acertei em botar ela de primeira, assim, eu gosto disso. Perfeito. Otopap, @Otopap em todas as redes sociais. Bala de Banana é disponível em todas as plataformas de streaming para você tacar o play. Disco que mais uma vez sai pela Celoc Records, que eu gosto bastante aí. Bota para tocar. Muito obrigado. Fique de olho nas redes sociais dele, que eu tenho certeza que vem muito show rolando por aí. Otto, muito obrigado pelo papo, eu adorei. Só a parte que você já mergulhou ali na construção do Bala de Banana, que você falou da estética, das referências, já valeu o programa para mim, é para isso que eu faço o programa, para ouvir essas histórias. E deixa esse espaço aí para você dar sua mensagem final aí pra galera. Kleber, obrigado, assim mesmo, de coração. Eu tava ansiosinho para vir aqui falar, eu sempre ouvi o podcast, sempre vi vocês, né? Como que era o nome do seu blog antes? Miojo Indie. Miojo Indie, desde essa época. Eu queria, era um lugar que eu queria estar com esse disco. Então, estou muito feliz e, né, acho que falei coisas que eu nunca falei para as pessoas. Estou falando aqui porque esse lugar merece também que essas histórias sejam compartilhadas. Agora, um recado, eu sou, né, eu trabalho, né, no cenário independente, sou um trabalhador desse cenário, acredito muito na música, acredito muito nos pequenos espaços, e que daí a gente vai crescer, e se a gente precisa se articular e se juntar para fazer as coisas. Gosto muito, sou daqui de São Paulo, né? Gosto muito do que acontece artisticamente aqui e eu acho que as pessoas, né, pessoas mais jovens, acho que eu gosto de destinar esse meu esse espaço para falar, né? Para as pessoas se juntarem, assim, junte seus amigos e façam selo, junte seus amigos e façam uma banda, sabe? Vai estudar o que é uma banda, o que é um selo. Acredita nisso, é difícil, se precisar de qualquer ajuda, pode conversar comigo, as pessoas se ajudam, as pessoas conversam, é difícil saber como que as coisas são feitas, como se faz para chegar nos blogs, o que é uma assessoria de imprensa, que tipo de e-mail, que tipo de e-mail você tem que mandar para casa de show, como se vai tocar numa casa de show, esteja presente fisicamente nos lugares, converse com as pessoas. Eu acho que esse disco é sobre isso também, é uma carta de amor a esse cenário que eu vivo. Vivendo intensamente esse cenário, você pode viver histórias maravilhosas, que são histórias que eu vivi aí e botei tudo nesse disco. Eu acredito nisso, eu acredito que a gente precisa encontrar nosso jeito, sabe, de fazer as coisas sem se comparar com os Estados Unidos, sem se comparar com a Europa. A gente é um país de terceiro mundo, que é difícil, a gente está distante das políticas públicas, São Paulo tem gente pra caralho, então a gente precisa realmente se unir, se estruturar para prestarem atenção no que a gente está fazendo. Bom demais. Taco Play, Otopap, Bala de Banana. Valeu, Otto. Valeu, Kleber. Obrigadão. Beijos, boa noite. O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou @KleberFak e você também acompanha o meu site musicainstantanea.com.br, onde eu já soltei a crítica sobre o disco Bala de Banana. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Até a próxima. Esse podcast foi editado por Nick Silva.